Oi, pessoal, bom dia. Vocês estão me escutando bem? Tem um barulhão ali atrás aqui na rua. E aí eu coloquei esse fone para melhorar. Se não estiver me escutando, por favor, me avisa. Eu gostaria de me apresentar. Eu sou a Ilana. Eu sou mineira, mas moro já em São Paulo há algum tempo. Eu queria contar um pouquinho da minha história. Eu trabalhei durante muito tempo em empresas grandes, algumas empresas de mercado corporativo tradicional. Trabalhei na GE, trabalhei na Sidrio, Valorec, na Deloitte. Eu comecei trabalhando na Deloitte. Ai, que bom, o som tá bom. E qualquer coisa vocês me falam, tá, do som. E fiquem à vontade para me interromper, mandar pergunta. E eu, na verdade, eu sou formada em Direito, mas eu sempre trabalhei no mundo financeiro. Então eu digo que até na minha formação tradicional eu empreendi para mudar de lado, né? Eu não me adaptei muito ao mundo do direito e eu entrei muito no mundo financeiro. E quando eu vim para São Paulo, eu recebi um convite para ajudar a montar a estrutura financeira da Uber. Então foi quando eu comecei a ter um contato muito direto com empresas empreendedoras, e especialmente startups. As startups, eu não sei se vocês conhecem ou não, mas as startups, elas têm sempre uma característica de escalar, de ser replicável, então você consegue escalá-la sem muito aumento de custo de pessoas físicas, né? Porque você usa tecnologia para fazer isso, e propriamente a tecnologia. Então eu comecei a ter muito contato com essas empresas e eu me apaixonei pelo mundo, me apaixonei pela forma de lidar com esses pequenos negócios, esses negócios embrionários. E aí eu guinei minha carreira, assim, eu comecei a trabalhar tanto levando o meu conhecimento com mentoria e etc., como participando do quadro societário de algumas startups. Então, hoje eu participo do quadro societário de algumas startups, eu vou falar de duas delas depois para vocês, que são bem focadas no público feminino, especialmente no público materno, que é a Drive Me Safe e Antes de Mim. Mas depois eu falo um pouquinho delas. Eu queria dizer que eu não sou mãe, mas eu sou filha de duas pessoas incríveis e eu lido muito com as mulheres, porque eu até tenho alguns negócios que são muito direcionados para esse público, para o público feminino e especialmente para o público materno. Então, essa é um pouquinho da minha história, fiquem à vontade para perguntar. E o que é o empreendedorismo, né? A gente tem uma mania de achar que o empreendedorismo é muito grandioso. E às vezes o empreendedorismo são coisas que a gente traz no nosso dia a dia. A gente consegue ter o pensamento empreendedor em tudo que a gente faz, nas nossas relações humanas, nas nossas relações profissionais, seja dentro da empresa, seja com o negócio próprio, seja a própria relação em casa, né? A gente empreende toda hora. O empreendedorismo ele é muito caracterizado pela capacidade que a gente tem de idealizar, de entender um problema, idealizar uma solução e, mais importante, realizar. Eu costumo dizer que quando a gente empreende, uma pequena parte é a ideia e aquele montante de coisa, os 90%, a gente costuma dizer que 10% é ideação e 90% é realização. Então a gente precisa muito pensar exatamente em como a gente realiza, né? Como a gente traz aquilo tudo que a gente pensa, aquilo tudo que a gente fabrica no nosso pensamento para o mundo da execução. Então, tem algumas características interessantes para o empreendedor, né, que são a iniciativa, a capacidade de entender um problema e transformar numa solução, resiliência, criatividade. Então, tem várias questões que trazem esse perfil do empreendedor. E aí você vai me perguntar, mas é possível ser mãe e empreender? É claro que é. Empreender por si só não é fácil. Para uma mulher que é mãe, que precisa dividir o tempo, é mais difícil ainda. Mas às vezes a gente entende que a gente tem algumas molas propulsoras para a gente iniciar alguma coisa. E a maternidade, sem dúvida, é uma super mola propulsora para o empreendedorismo feminino, especialmente. Existe uma pesquisa da Rede de Mulher Empreendedora, que é uma rede capitaneada pela Ana Fontes, que é uma super mulher, mãe, empreende, trabalhou anos e anos no mercado corporativo e resolveu empreender depois que ela virou mãe. E a Rede Mulher Empreendedora, ela
fez uma pesquisa há um tempo atrás e elas perceberam que 75% das mulheres que empreendem depois de ser mães. E por que isso acontece? A gente diz normalmente que existe um empreendedorismo de necessidade e um empreendedorismo de vontade, né? No caso das mães, das mulheres empreendedoras, isso não é muito diferente. Muita mulher, depois que tem filho, tem um problema muito sério no mercado de trabalho. A FGV, a Fundação Getúlio Vargas, fez uma pesquisa há algum tempo atrás e eles chegaram a um número alarmante de que 50% das mulheres que são mães, elas perdem o emprego em até 2 anos depois da licença maternidade. Então a gente tem sim ainda uma cultura muito machista, uma cultura que tem um problema muito sério com a mulher ser mãe, existe uma ideia muito errônea, muito negativa, muito equivocada de que a mulher não produz depois que ela é mãe. Isso é muito errado. A mulher é tão produtiva ou mais produtiva como qualquer outro, né? Não é o fato de ser mãe que te faz mais ou menos produtiva. Eu acho que existem alguns desafios, mas esses desafios, com uma boa organização, com uma boa atenção, eles podem ser superados facilmente. E às vezes muito até pelo contrário, né? Quando a mulher é empreendedora por necessidade, ela produz muito mais porque ela fica com um receio muito grande, perdão, de perder aquele emprego, ainda mais com uma vida para sustentar, uma pessoa para criar, uma família para criar. Desculpa. E aí isso é muito interessante. O perfil da mulher que empreende, ele é muito o perfil da mulher que virou mãe. E aí eles fizeram uma pesquisa também há um tempo atrás, foi na própria rede da mulher empreendedora da Ana Fontes, para traçar o perfil das mulheres empreendedoras no mercado de trabalho brasileiro. E eles chegaram a algumas conclusões, que a média da idade da mulher que empreende é 39 anos. Eu estou olhando para não perder os números, tá, pessoal? 61% dessas mulheres são casadas. 55%, mais da metade dessas mulheres que empreendem são mães, têm filhos. 79% delas têm curso superior, o que mostra um pouquinho que muito do empreendimento veio sim de uma demissão, de uma falta de capacidade de seguir as horas muito corretas, muito certinhas de um horário de trabalho. E 44%, gente, olha o tamanho, 44% das mulheres que empreendem são responsáveis financeiramente pela casa. Então, elas são as chefes de casa que bancam, que estão ali na labuta, que trazem o sustento para dentro de casa. Então, assim, é bem interessante a gente perceber que a mulher realmente está tendo, e a mulher que é mãe está tendo uma exposição muito grande no mercado do trabalho, é muito importante para o mercado de trabalho, especialmente do empreendedorismo dos autônomos, daquelas pessoas que criam, que modificam, que trazem soluções. E aí, né, o que acontece? Eu preciso escolher entre ser empreendedora e ser mãe? Não. Eu não preciso escolher entre ser empreendedora ou ser mãe. Dá para conciliar. A gente consegue conciliar. É claro que empreender, desculpa, gente, não é fácil, mas não é impossível também. E tem algumas coisinhas que a gente precisa atentar. Por que os empreendimentos, às vezes, eles dão muito errado? Porque as pessoas não se preparam para eles. Então, se a gente tem um planejamento, a gente tem uma capacidade de organização das ideias, dos passos, do que a gente vai fazer ou deixar de fazer, fica muito mais fácil a gente conseguir acertar. Existe um outro estudo do Sebrae que ele fala que, na verdade, ele vem para o segmento de startups, que são essas empresas novas calcadas em tecnologia, mas que dá para a gente trazer em todo o mundo empreendedor. Que, na verdade, a maioria, quase 70% das startups, elas morrem em até 2 anos por falta de planejamento, por falta de ter se preparado para enfrentar os momentos positivos e os negativos, por falta de não ter estratégia de negócio. Então, se eu puder falar para vocês um pouquinho, eu vou pegar as minhas anotações para eu não me perder, porque é bem extenso o material, é importante que a gente se prepare para empreender. Quanto mais preparado a gente tiver para empreender, melhor. Né? Isso vale para a vida. Quanto mais a gente estiver preparado para ser mãe, melhor. Quanto mais a gente estiver preparado para ser esposa, melhor. Quanto mais preparado a gente for tiver
para ser um gestor de um negócio melhor. Então, assim, preparação é muito importante. E a maioria das pessoas, às vezes, ela se joga na vontade, na paixão, só que a gente precisa ter os pés no chão também. Empreender não é fácil, mas não é impossível. Essa é uma outra pesquisa da própria rede de mulheres, da Mulher Empreendedora, da Ana Fontes. Eles chegaram à conclusão que 86% das mulheres que empreendem não fazem o planejamento anterior, não têm uma planilha de planejamento, não se organizam para poder empreender. É importante que quando a gente fala da conjugação, da vida familiar, importante que num primeiro passo você divida a sua vida, né? Se você optou por empreender para poder passar mais tempo com seus filhos, se você não o fizer, você não vai estar correspondendo àquela sua vontade inicial, né? Que foi exatamente de ficar mais tempo com seu filho. Então, a primeira coisa que eu digo é organize a sua agenda, crie uma rotina em que qual momento você vai estar com seu filho e qual momento você vai estar no seu negócio. Exatamente para você conseguir ter aquele equilíbrio que você tanto desejou, pelo seu próprio movimento, né? Então, quando a gente vai empreender, gente, aí falando, alguma dúvida até agora, algum comentário, tá tudo ok, tá dando para seguir o que eu tô falando? Alguma dúvida? Vai me falando, tá, gente, se tiver alguma perguntinha. Com a crise é uma boa hora para empreender? Yulia, eu diria que é o seguinte, vai depender do seu foco, tá? Se você estiver empreendendo num negócio que precisa de capital, provavelmente não. Não é legal iniciar agora. Se você vai empreender num negócio que precisa de presença física, também não é o melhor momento para se empreender agora. Se você vai empreender, entretanto, em algo que consegue trabalhar muito bem em redes sociais e que é uma decisão de compra que é pautada em essencialidade, por exemplo, o que você vai prestar de serviço ou o que você vai vender é essencial, eu não vejo por que não. E se você tem uma gordurinha aí para enfrentar um pouco menos de receita do que você normalmente teria, eu não vejo por que não. Então, eu acho que depende muito do seu perfil de empreendimento. Se for algo que precisa de presença física, obviamente não. Se você precisar de um caixa mais robusto para te segurar durante um tempo, também não, porque a gente vai ver um escoamento de dinheiro para fora do mercado. Mas se for um momento para você criar audiência, tá todo mundo em redes sociais, na verdade, a gente quase triplicou a usabilidade de redes sociais com o coronavírus, então é importante a gente pensar um pouco nisso. Cecília me perguntou se rede de apoio ajuda a empreender. Certamente, gente, rede de apoio ajuda em tudo nessa vida. Quanto mais pessoas a gente se conectar, quanto mais parcerias a gente conseguir fazer, a gente tem um vencimento, a gente chama de win-win em inglês, que é ganhar-ganhar. Então, assim, todo mundo ganha. Então, rede, contato, se embasar, isso é muito importante, né? Ser empreendedor sozinho é muito difícil. Até para trocar ideia é muito difícil, né? A gente só pensa igual a gente mesmo. Se a gente quiser alguma dica um pouco diferente da gente, a gente precisa de alguém para conversar. Então, sim, a rede de apoio é fundamental, tá? Pessoas que já sentiram a sua dor, que vão poder dividir com você, que têm as mesmas dificuldades que você tem, e isso é muito essencial. Dica para procurar inspiração. Cara, tem muita mulher incrível fazendo muita coisa incrível, tem muita mãe incrível fazendo muita coisa incrível. Eu vou falar um pouquinho das duas plataformas que eu sou sócia hoje, que é a Drive Me Safe e a Antes de Mim, em que vocês podem testar este empreendedorismo. Se vocês têm um pouco de medo, se vocês têm um pouquinho de inquietude, tem um pouco de receio, dá para você começar a empreender desde já, da sua casa, de uma maneira tranquila, no seu tempo, com seu filho, com a sua filha. Então eu vou falar um pouquinho dela. Antes de eu falar desses dois negócios, antes de eu falar desses dois negócios, eu vou falar o que eu acho que é muito importante para todo mundo que quer empreender, um passo a passo de todo mundo que quer empreender. Primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: qual que é o problema que eu quero solucionar?
tá? Existe uma dor, existe um problema, existe algo que eu posso melhorar? Então, qual que é esse problema? Eu gosto de trabalhar com esse problema porque é muito importante que a gente tenha uma satisfação pessoal quando a gente vai trabalhar com alguma coisa. Então, tem que se perguntar, eu gosto de trabalhar com essa solução desse problema? E aí, num segundo momento quantas pessoas têm essa mesma dor que eu tenho? Porque se é uma dor só minha, provavelmente eu não vou conseguir trazer uma solução para mais ninguém, ninguém vai me procurar para solucionar isso. Então, quantas pessoas têm esse problema? E aí, com isso, eu consigo pensar em ser esse meu negócio. As pessoas que têm esse problema pagariam por essa solução que eu estou doando, que eu estou dando, que eu estou sugerindo? É uma pergunta importante. Se elas pagariam, por que elas pagariam para mim e não para o meu concorrente? Então, qual que é o meu diferencial? Qual é o seu diferencial? Como eu disse lá atrás, quanto tempo eu tenho para me dedicar a esse trabalho? Especialmente porque eu sou mãe e eu quero continuar com meu filho e eu quero ter um equilíbrio no dia a dia com meu filho, eu não quero abrir mão disso. Outra pergunta, eu tenho todo o conhecimento necessário para conseguir oferecer essa solução, para abrir esse negócio? Se eu não tenho, como que eu posso me capacitar? E aí, que para quem perguntou da rede de apoio, batata, tá na hora de você ir atrás dessa rede de apoio e procurar capacitação. Tá na hora de pesquisar. A gente está com algum tempo hoje, por causa do coronavírus, em casa, então aproveita para isso, aproveita para se capacitar naquela solução que você quer dar para o mundo. Eu tenho um planejamento do meu negócio, eu tenho um planejamento de onde eu estou, onde eu quero chegar e como eu vou fazer isso. É muito importante que a gente tenha essa visão do todo, exatamente para não ser pego de surpresa no meio do caminho. Além do meu planejamento de negócio, eu tenho um planejamento financeiro para isso. O meu negócio precisa de dinheiro, ele não precisa de dinheiro. Eu tenho dinheiro suficiente para esperar que o meu negócio vire, porque não é empreender hoje, gente, e amanhã vai dar certo. Às vezes demora muito tempo para que ele dê certo, para que ele vire. E aí, óbvio, a gente tem que ter alguma segurança. Eu tenho apoio em casa, meu marido consegue me ajudar, minha família me apoia. Então, assim, é importante que a gente tenha uma visão muito real da nossa vida para que a gente entenda qual o momento e quando e como eu posso empreender. Como eu chego nas pessoas? Como que eu faço para que a minha solução chegue nos meus usuários, nos meus clientes? Como que eu posso contar a minha história para eles para fazer com que eles queiram me contratar? Depois, qual que é o passo a passo das minhas prioridades? O que eu vou fazer primeiro com o meu negócio? Primeiro eu monto, vou contar para vocês da antes de mim, eu monto uma lojinha, depois eu publico a lojinha, depois eu mando e-mail para todo mundo. Então, a gente tem que trazer numa ordem racional qual é o passo a passo para eu conseguir fazer o meu negócio crescer. E, por fim, eu preciso de mais gente para o meu negócio? Se eu preciso de mais gente, eu posso fazer parceria? Quais são as qualidades dessas pessoas que eu posso trazer? Então, esses são os pontinhos básicos do que a gente tem que se perguntar quando a gente quer empreender, para que você se sinta confortável e preparado para empreender, tá bom? E agora, falando um pouquinho das plataformas, eu sou sócia de 2 plataformas hoje que estão muito direcionadas para o mercado das mães, para o mercado de empreendedorismo materno, em que você pode, por si só, experimentar esse empreendedorismo com um pouco mais de facilidade, né? Ao invés de você começar qualquer coisa do zero, a gente tem algumas ferramentas para te ajudar a fazer isso. E aí você vai experimentar até para entender se o seu perfil é um perfil de empreendedor ou não. Se você gosta de risco, se você consegue acumular esse risco, se tem disciplina para tocar essa vida dupla sempre. Então, o que acontece? A Drive Me Safe, ele é um serviço de mentoristas, as nossas motoristas são todas mães, que transportam as crianças para a escola, para atividades extracurriculares. É claro que durante o período do coronavírus, a gente não está funcionando, né? Porque a gente tem a quarentena em que a gente não pode ter contato físico, e nem deve. Então, é só para vocês ficarem com isso no radar, que na Drive Me Safe a gente quer trazer exatamente essa conciliação da vida profissional com a vida pessoal das mães, oferecendo para as mães a possibilidade delas serem mentoristas, a gente chama carinhosamente de mentoristas, de crianças e adolescentes que precisam de algum transporte.
E agora, falando para vocês empreenderem desde já, e dá para virar uma super brincadeira em casa, ocupar a rotina do seu filho, fazer algumas brincadeirinhas com ele, é o Antes de Mim. Depois vocês vão lá no site, chama antesdemim.com.br. E as mães e os pais também, gente, pais são super bem-vindos, venham pais também. O ato de ser pai e mãe é conjunto, né? Nem sempre, obviamente, mas no modelo ideal é conjunto e deve ser dividido. Você consegue montar uma lojinha com aquelas roupas, aqueles itens, aqueles brinquedos que a sua criança não precisa mais, que não usa mais. Então, além de você criar uma lojinha para você garantir uma renda extra, porque você acaba vendo os itens que você não usa mais, você ainda faz um bem muito grande, porque você não vai... Eu não sei se todo mundo vê aqui o link de conversa. Se vocês veem o link de conversa, tem o site do Antes de Mim bem aqui, ó. antesdemim.com.br. Dei um pulinho lá, vocês veem. A gente montou essa semana uma estratégia de como envolver o seu filho ou a sua filha para montar a sua lojinha. Então, com a sua lojinha, você pode oferecer aqueles itens que você não usa mais para outras mães comprarem. E olha que coisa mais linda, né? A gente está, primeiro, não levando para o lixo um item que pode ser utilizado. É uma consciência sustentável, né, de compra e venda. É um exercício muito positivo de compra e venda. Quando a gente faz isso, a gente ainda educa os nossos filhos para entenderem que o mundo tem limites, né? O mundo tem recursos limitados. Então, a gente está ajudando a criar menos lixo, a ter menos recursos e matérias-primas para criar itens que podem ser reutilizados. E, além disso, você está brincando e criando essa educação do seu filho. E você pode também já começar a criar uma consciência financeira no seu filho, né? Ele vai entender que a partir do momento que ele vende, ele vai ter algum dinheiro, ou você vai ter algum dinheiro para proporcionar uma experiência nova para ele ou para ela. Então, assim, realmente é um mecanismo super amigável, super lindo. Eu acho lindo, maravilhoso. Desculpem, eu sou super suspeita para falar disso. E eu acho que vocês podem montar a lojinha de vocês estando em casa. Não é restrito nessa quarentena a gente fazer esse exercício e fazer essa brincadeira. E no final você vai ter uma lojinha pronta, vai conseguir criar uma renda extra estando em casa nesse período de crise, que eu imagino que todo real, gente, para mim todo real nesse momento é fundamental. A gente não sabe quando essa crise vai passar, a gente não sabe a extensão dos problemas nessa crise. E aí, aproveitando... Desculpa, pessoal. Aproveitando uma pergunta da Gabriela, tem alguma dica de como lidar com a crise atual? Gabriela, a gente já passou por crises, né? Talvez não tão profunda e, obviamente, não numa crise de saúde como essa. Apesar do mundo ter visto pandemias antes, né? A gente tem a peste negra e etc. Yulia, que bom que adorou a dica da lojinha. Vai lá e faz a sua e depois manda foto. Gente, quem fizer a lojinha... Manda foto pra gente postar, que a gente vai postar como uma tarefa, uma campanha desse momento de coronavírus, pra gente influenciar outras mães, outros pais a fazerem o mesmo. O que vocês acham? E voltando um pouquinho então, assim, a gente já viveu algumas crises antes, tá? A gente, enquanto a nossa vivência, é óbvio que a crise negra, para vocês terem uma ideia, ela começou no século 1300 e foi terminar, na verdade, em 1900. Então, ela durou muito, muito tempo. Ela matou 1/3 da população da Europa. Então, foi uma das piores pandemias que a gente já viu. Então, a gente está vivendo uma pandemia. Do ponto de vista de saúde, é a primeira vez que a gente passa por uma situação dessa. Do ponto de vista econômico, a gente já viveu crises antes. A última mais profunda que a gente teve foi em 2008, com a crise do crédito americano. Não sei se vocês vão lembrar que os bancos começaram a quebrar e óbvio que o mundo inteiro, os Estados Unidos quebra, vai o mundo inteiro em cascata, né? A maior economia do mundo. Então, o que eu posso te dar de dica? Na verdade, eu até montei no meu Instagram. Quem quiser, me segue lá depois. É Ilana Horta, Horta com H. Eu montei um documento com 25 itens do que fazer e como fazer nessa crise para você tentar minimizar os efeitos.
tentar minimizar, tá, gente? Não, todos nós sofreremos. A gente vai ter uma redução de capital muito grande no mercado, sim. A gente criou uma versão a risco. Ô, Yulia, usa hashtag antes de mim e pode colocar @agente, que a gente reposta você. Antes de mim, tá bom? Então, assim, lá eu criei 25 pontos do que ver, do que fazer, como fazer para a gente enfrentar essa crise, tá bom? Primeira coisa que a gente tem que fazer, eu vou contar alguns pontos, quem quiser, busca lá no meu Instagram, Ilana Horta, Horta com H, tem um documento com todos esses itens, tem alguns vídeos contando um deles. A primeira coisa que a gente tem que fazer, ó, o hashtag tá aqui, gente, tá no box de conversa. A primeira coisa que a gente tem que fazer é revisar as nossas despesas. Isso vale para física também, tá, gente? Isso vale para essa vida. Eu revisei todas as minhas despesas. Então, eu tenho uma meta para mim para reduzi-las em 20%, 30%. Por quê? Porque eu sei que a receita vai diminuir. Então, sabendo... Desculpa, vou beber uma água, tá, gente? Sabendo que a minha receita vai diminuir, eu não posso continuar com os meus hábitos de gasto do jeito que eu tinha antes. Isso pressupõe que eu faça a mesma coisa com a minha empresa. Então, eu preciso olhar todas as despesas que eu trouxe, que eu tinha, e como que eu vou reduzir elas. Eu tenho que pensar em manter aquelas que são essenciais. No caso de quem tem negócio, essencial é aquela que, se eu parar de gastar, eu não produzo mais ou eu não presto meu serviço mais. Eu tenho que lembrar que o mundo vai me contratar menos. Então, eu posso reduzir um pouco o tanto que eu tinha guardado para essa prestação de serviço ou para a fabricação do meu produto. Outra coisa que a gente tem que fazer, para quem tem funcionário, para quem tem equipe, se vocês conseguirem colocar todo mundo de banco de horas, é ideal, ideal. Por quê? O banco de horas, ele acontece quando alguma pessoa, colaborador, ele vai além das horas normais de trabalho. E aí você pode criar um crédito disso. Você tem duas opções. Você cria um crédito e essa pessoa bate quando ela não vier trabalhar, ou você paga essas extras com um acréscimo em cima do salário. Nesse momento que a gente não tem dinheiro, é óbvio que é melhor a gente colocar todo mundo de banco de horas, para não ter que desembolsar depois, caso essas pessoas incorram em horas extras. Outra coisa que a gente tem que fazer é pensar nas nossas estratégias de venda, tá? Existem várias formas da gente induzir comportamento de vendas. O estudo disso se chama neuromarketing. E a gente usa várias estratégias para fazer isso, tá, gente? O grande varejo usa várias estratégias para fazer isso. Até estou pensando aqui, de repente eu posso fazer um post até lá no Antes de Mim, e a gente vai todas essas estratégias de venda na lojinha de vocês. Então, tem tipo, vou dar um exemplo, leve 3, pague 2. Por que essa estratégia funciona tão bem? Porque o nosso cérebro não tem a percepção do aumento do preço na mesma proporção do aumento de itens. Então, quando eu falo 3 itens e pague 2, o meu cérebro inconscientemente entende que eu estou ganhando 1. Então, tem várias coisinhas que a gente pode pensar em termos de estratégia inconscientes para induzir o comportamento de vendas. Desconto, por exemplo. O desconto mais eficiente que existe é o desconto que tem prazo. Tem início, meio e fim. Por quê? Porque o nosso cérebro, também inconsciente, tem aversão à perda. A gente, enquanto ser humano, tem pavor de perder. E aí, quando eu coloco um desconto que fala, tá acabando, essa é a última semana, esses são os últimos lugares, eu induzo o cérebro humano a achar que, se ele não fizer, ele não tomar nenhuma ação naquele prazo específico, ele vai perder. Quando eu tenho, por exemplo, escolhas, tá? E a pessoa precisa fazer uma escolha entre várias, é melhor que o seu grupo de opções seja reduzido. Exatamente por causa desse gatilho incondicional de perda. Quando você tem, por exemplo, 20 itens e pede para uma pessoa escolher, inconscientemente ela acha que ela está perdendo 19. Então, se eu tenho um item em 5 para a pessoa escolher, é muito mais fácil, porque ela perde menos itens quando ela faz uma escolha.
Então, tem várias estratégias inconscientes que a gente consegue trazer para estimular essa capacidade de venda. Então, quem tem curiosidade sobre isso, lá no Ilana Horta, tem todos esses pontos descritos num box para a crise do coronavírus, com todas as estratégias, como olhar para quais coisas que a gente tem que analisar, por exemplo, análise de contrato de fornecedor, deixa aqueles fornecedores que você precisa mesmo, os fornecedores que você não precisa, vamos renegociar preço, vamos renegociar a entrega, então tem todos esses pontos para olhar, e eu vou trazer também para dentro das lojinhas que vierem para o Antes de Mim, tá? Vou pedir depois para o pessoal distribuir esses itens, esse material para quem fizer as lojinhas no Antes de Mim. O que vocês acham? E aí eu tento estimular vocês também a entenderem um pouquinho, a compreenderem como que funciona toda essa sistemática, especialmente de vendas no mundo digital. E aproveitando para falar do mundo digital, né, gente? É um caminho sem volta. Então aproveita que a gente já tem a lojinha lá dentro do Antes de Mim para vocês experimentarem empreender já nesse mundo digital. Então hoje o mundo digital é muito mais fácil da gente conseguir alcançar as pessoas. E eu acho que é isso. Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida, alguma curiosidade? Alguém tem alguma perguntinha? Ou a gente fica por aqui? Ó, se não tiver pergunta, eu queria dizer que empreender, gente, não é fácil, mas também não é impossível. Acho que o que mais determina que as pessoas consigam serem bem-sucedidas no empreendimento é exatamente essa capacidade de organização, essa capacidade de ser resiliente, e eu acho que é de suma importância uma grande capacidade de adaptação. Tem coisas nesse mundo que a gente não controla. Por exemplo, quando eu falei que o empreendedorismo feminino muitas vezes é por necessidade, porque a empresa te demite em até 2 anos depois do prazo de licença maternidade, a gente não controla isso. Mas a gente consegue controlar como a gente vai reagir a essas situações. A gente consegue controlar o nosso foco. A gente consegue controlar a nossa disposição para criar, para empreender. Então, o empreendedorismo, gente, é uma vitória da gente sobre a gente mesmo. Todo mundo consegue empreender. A gente precisa ter disciplina, a gente precisa ter resiliência, a gente precisa conseguir se adaptar. A gente não sabe o que o mundo vai trazer, se a gente vai enfrentar outros problemas em algum dia. E a gente não controla isso também. Então, a gente realmente precisa conseguir se adaptar. Darwin já falava lá atrás, né? É a teoria do mais adaptável. Quem vai para frente é quem é mais adaptável. E aí, até pensando um pouquinho nessa questão de adaptabilidade, e uma frase que eu amo, que eu levo para a vida, isso é muito eu, assim, quantas vezes eu já me desafiei a fazer exatamente aquilo que todo mundo duvidava de mim. E aí tem uma frase que eu amo, que é: não sabendo o que era impossível, foi lá e fez. Então, gente, vamos fingir que a gente não sabe que é impossível, vamos acreditar que tudo é possível. Na minha opinião, não é nem fingir, porque eu realmente acredito que tudo é possível, eu realmente acredito que a gente pode aprender tudo, eu realmente acredito que a gente pode fazer tudo. Então, vamos acreditar que a gente consegue mudar o mundo, a gente consegue mudar a própria vida, a gente consegue trazer um super exemplo para os nossos filhos, a gente consegue tudo se a gente querer fazer, tá bom? Obrigada por esse tempo, obrigada pela oportunidade para falar com vocês. Quem quiser me cutuca depois aqui no Facebook ou lá no Instagram, a gente vai trocar uma ideia e vamos sempre criar uma rede de apoio porque ela é fundamental, tá bom? Então, muito obrigada. Quem quiser me chama depois. E é isso, dá uma olhadinha lá no Antes de Mim e já começa a empreender desde já. Beijo, gente!